Boa noite, gente. Começando oficialmente nossa reunião do GT Cidades e Comunidades Sustentáveis, do Engaja Mundo. Hoje nós temos um grupo de estudos sobre segurança pública, com a nossa convidada, a Bruna. Eu até não confirmei, é Bruna Sotero, a pronúncia? Sotero. Sotero? Isso. Perdão. A Bruna Sotero. E aí, antes de passar a fala para ela, só avisar que a Érica, né, que é minha colega de coordenação, ela não vai poder hoje, por causa da pós-graduação, ela não vai poder aparecer, então hoje vocês terminando a reunião, e a Nath vai me assessorar, né, que é quem também contribuiu bastante aqui com o grupo de estudos. E aí é isso, eu vou passar a fala para a Bruna, ela faz a apresentação dela, e aí com certeza vai abrir espaço para o pessoal que quiser fazer os questionamentos, fica à vontade. Obrigado, Bruna, agradeço ter topado o convite, ficamos muito felizes em trazer essa discussão, que é super necessária. Muito obrigada, André. É um prazer imenso, não só meu, mas também em nome da rede de observatórios estar aqui. Como eu disse, muito importante para a gente estar comunicando com outras pessoas de outros campos, de outras faixas etárias. Eu montei, como eu já tinha falado um pouquinho antes, né, com vocês, mas eu montei uma apresentação muito básica, assim, né, com alguns termos gerais, enfim, apresentando um pouco da minha formação, do meu trabalho e também de conceitos da segurança pública. E como eu já tinha falado com a Nath, a minha ideia é que a gente consiga trocar uma ideia, né, para saber o que vocês têm de dúvida desse campo, né, enfim, e a gente poder fazer uma conversa talvez mais completa de acordo com a demanda de vocês do grupo. Eu vou compartilhar a tela aqui, e aí já me desculpo, né, porque eu sei que geralmente vocês fazem esse encontro na segunda-feira, só que segunda-feira é um dia muito complicado para mim, porque eu faço pós-graduação e eu tenho aula nesse dia. Então, como eu conversei com a Nath, é um dia que eu fico muito na frente do computador e eu não conseguiria dar conta. Então, agradeço e também peço desculpas. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo direitinho para vocês? Assim. Tá. Bom, eu sou Bruna Sotero. Atualmente eu sou mestranda em Ciências Sociais na PUC aqui do Rio, mas a minha graduação foi em Segurança Pública na Universidade Federal Fluminense. E atualmente eu sou pesquisadora e articuladora nacional da rede de observatórios de segurança, que é um centro de pesquisa. Perdão, a rede é uma pesquisa dentro de um centro de pesquisas, que é o Centro de Estudos em Cidadania e Segurança da Universidade Cândido Mendes, aqui também do Rio. Eu vou começar primeiro falando sobre a segurança pública, né, enfim. E aí vocês podem ficar à vontade para me parar a qualquer minuto, se tiver alguma dúvida, enfim. No Brasil, a gente tem um fórum que reúne pesquisadores, algumas agências de segurança também, e alguns profissionais de segurança, chamado Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele entende a segurança pública, o entendimento é de que a segurança pública é um serviço público, né, baseado na prevenção e na repressão qualificada, e aí esse termo é muito importante, né, repressão qualificada, com respeito à equidade e dignidade humana e guiado em respeito aos direitos humanos e ao Estado democrático de direito. Porque a segurança pública é um dever do Estado, né, na verdade. É um tema que a gente encontra facilmente nos jornais, né, e principalmente no Brasil é um tema diário, né, nos noticiários, então a gente está em contato direto com esse tema, mas nem sempre a gente sabe as atribuições das instituições, né, as atribuições do Estado, o que o Estado pode ou não pode fazer, qual é o dever do Estado, enfim. E aí tem muito também alguns termos, né, que estão ligados diretamente a essa área, como esse termo que é a sensação de insegurança, né, que é o medo, né, que está presente, né, no caso.
grande parte da sociedade e muitos centros urbanos, principalmente assim nas grandes metrópoles, né, a sensação de insegurança é muito grande, porque a gente tem um alto número de criminalidade, né? Os dados são muito altos nesses, nesses grandes centros, e aí, principalmente em decorrência de muitos crimes, porque tem muitas pessoas, né? E aí, na verdade, a segurança pública na academia, e aí eu já estou até adiantando o tempo, ela vem muito do direito e das ciências sociais. Na academia, que eu digo na universidade, né? Ela vem muito do estudo tanto do direito, que é um estudo de leis, quanto das ciências sociais, que é um estudo sobre as sociedades, né? Sobre os grupos. E aí, assim como aí voltando para o âmbito do Estado, assim como a saúde, a educação e a moradia e a garantia também de ir e vir, esse é um direito previsto na Constituição, né? A Constituição que foi promulgada em 1988 é uma Constituição democrática, né? Porque antes a gente teve um período que não foi democrático. E aí, na Constituição, o artigo 144 é o que diz sobre segurança pública, né? E aí ele diz que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia... Aí veio duas vezes a Polícia Rodoviária Federal. A Ferroviária, perdão. Olha. Polícias civis, militares, Corpo de Bombeiros militares. E aí, na Constituição, diz que as guardas municipais, que os municípios podem constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Só que o que acontece? A partir de 2014, isso aí foi até uma coisa que eu esqueci de colocar no slide, mas aí depois eu vi o complemento. Teve uma lei que ela mudou um pouco esse cenário. E aí ela passou a permitir que as guardas também fossem civis, né? Porque antes, de acordo com o artigo 144, as guardas eram patrimoniais, a responsabilidade delas, perdão, era cuidar do patrimônio da prefeitura, né? Era uma guarda que estava ali na prefeitura, na escola, enfim, cuidando do trânsito. E aí, a partir dessa lei de 2014, as guardas que cumprissem alguns requisitos poderiam ser civis e também essas que cumprissem esses requisitos poderiam requerer armamento, né? Elas deixariam de ser guardas patrimoniais, elas passariam a fazer um patrulhamento enfim, como se fossem... Esse termo é horrível, né? Mas uma analogia bem simples, né? Como se elas fossem umas polícias municipais, né? Que não são, mas uma forma de vocês entenderem melhor o que seria essa guarda, né? Fazer o patrulhamento de pessoas, de vias, né? Podendo, porque sempre pôde prender, mas na verdade nesse caso ela poderia fazer esse patrulhamento ostensivo que eles chamam, né? E aí aqui um quadro, né? Que a gente consegue enxergar mais ou menos assim as instituições, né? Primeiro tem o governo federal e aí tem as secretarias embaixo, né? Os ministérios, aqui o GSI, tem a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, a SENAD, e aí tem o Ministério da Justiça, que tem as suas secretarias, e aí as secretarias que eles coordenam fazem algumas diferenças nos âmbitos do governo estadual, que são as seguranças que a gente está em mais contato, né? E acaba tendo alguma gerência também sobre os governos municipais. O que acontece é que a segurança pública, o braço da segurança pública que está mais presente no nosso dia a dia, ele é controlado pelo governo estadual,
né? São os governadores que têm a gerência. E aí, eu não sei, eu acho que aqui são pessoas de diversos estados do Brasil, então pode ser que eu vou falar agora, né? E com certeza o que eu vou falar agora é baseado na minha experiência no Rio de Janeiro, que a gente teve algumas modificações nesse quadro aqui, mas isso se altera em outros estados, né? Mas a gente tem a SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Força Nacional, que é uma força policial que atua em momentos específicos no território nacional, como foi a GLO, que é a Garantia de Lei e Ordem, que teve aqui no Rio, né? Como foi, acho que, se eu não me engano, a intervenção federal também teve atuação da Força Nacional. E o que acontece com a Força Nacional é que ela é uma força especial. Podem ter bombeiros, policiais civis, policiais militares, acho que agentes das Forças Armadas também podem estar, e é uma força, vamos dizer que é uma força de apoio, quando o governo federal precisa intervir na segurança dos estados, né? Se eu não me engano, durante a greve da polícia no Espírito Santo também teve atuação da Força Nacional, então ela é uma força que atua em situações específicas. E é isso no âmbito do Ministério da Justiça, né? E aí, indo para o Ministério da Defesa, a gente tem as três forças, né, que são bastante conhecidas, que são a Aeronáutica, a Marinha e o Exército. Essa seta que puxa para a Polícia Militar é porque a Polícia Militar tem formação de cadastro reserva para o Exército, ou seja, em caso de guerra, né, a Força Reserva é a força das polícias militares. No caso do Brasil, a gente tem 27 polícias, né, porque são 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal. Então, todos os policiais militares, eles são da Força Reserva do Exército. E aí, vindo para o âmbito do governo estadual, a gente tem a Secretaria de Segurança Pública, todo o estado. Aqui no Rio, a gente não tem, desde o governo Witzel, eu acho, que é o último governador que agora está afastado do cargo, mas ele aboliu a Secretaria de Segurança Pública, que já estava em 2018, perdão, quando a gente teve a intervenção federal, a segurança pública estava na mão do Exército, né, do comandante do Exército, e aí, logo depois, o Witzel entra, e aí extingue de vez a Secretaria de Segurança Pública, formando duas secretarias, né, que era a Secretaria de Polícia Civil e a Secretaria de Polícia Militar, que aí iam cuidar, respectivamente, das suas polícias. Mas, no geral, né, no quadro nacional, quem é responsável abaixo do governador é a Secretaria de Segurança Pública, que é responsável tanto pela Polícia Civil, quanto pela Polícia Militar, como pelo bombeiro, né? E aí abaixo tem o governo municipal, que são os prefeitos, que são responsáveis pelas guardas municipais, em alguns casos, como eu falei, as guardas civis, que também tem esse poder, poder de polícia, que a gente chama. E aí, o campo da segurança pública é um campo que ele é muito importante também na produção de dados, né? Porque aí, conforme a produção de dados, a gente vê diversas formas esses dados, principalmente nos noticiários, né? Com os índices de homicídio, enfim, de roubos. E aí eu trouxe aqui um pouco quem é responsável pelas principais fontes desses dados, né? A Polícia Civil, perdão, fica responsável pelas ocorrências criminais, né? Pelo boletim de ocorrência ou registro de ocorrência, dependendo do estado, da região. A Polícia Militar, ela é aquela polícia mais de proximidade, né? De patrulhamento, então é a polícia que é acionada quando se tem emergências, crimes, desordens, distúrbios, entre outras coisas. Então, é aquela polícia que a gente vai ligar, né, caso tenha algum problema. O Corpo de Bombeiro também para emergências, mas nesse caso mais voltadas a acidentes, né, tipo incêndios ou acidentes, enfim, ou resgate também, primeiros socorros.
as guardas municipais em relação à ordem pública, como eu falei, desordens, ilegalidades, né? E aí, no âmbito federal, tem a Polícia Federal, que são os crimes interestaduais, transnacionais, enfim. A Polícia Federal cuida, geralmente, das fronteiras do país. A Polícia Rodoviária Federal, que cuida das rodovias federais, né? E aí, nesse âmbito aqui, tem um destacamento das polícias militares que cuida das rodovias estaduais, né? Que é o BPRV, que é a Polícia de Patrulhamento de Rodovias, e a Receita Federal, né? Que cuida dos contrabandos, enfim. E aí, cada uma delas produzem os seus dados. E aí, eu vou dar uma pausa antes de entrar nessa minha formação. No Brasil, a gente tem uma proposta do SUSP, que é o Sistema Integrado o Sistema Unificado de Segurança Pública, que, em tese, juntaria os dados e as estatísticas criminais, como é feito no SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, de todo o Brasil. Só que isso ainda não foi colocado em prática, é um plano desde o governo Lula, se eu não me engano, mas ainda não foi colocado em prática. O que seria muito importante para a gente, porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande com os estados em relação à produção desses dados, né? Porque, como eu falei, a maior parte das ocorrências, enfim, o grande volume das ocorrências e dos dados, eles são de responsabilidade do Estado, né? E aí tem alguns estados que ainda não são tão modernos, que ainda não entregam os dados com uma periodicidade razoável, ou então bases de dados que não são inteligíveis, assim, não tem como trabalhar com essas bases de dados. Então, é muito complicado hoje no Brasil a gente pensar dados de segurança pública no geral, né? Isso fica muito na dependência de cada estado, de cada governo, enfim. E aí, entrando um pouco na minha formação, hoje no Brasil já temos alguns cursos, né, bacharelado de segurança pública, mas o curso que eu fiz, no caso, foi Segurança Pública e Social na Universidade Federal Fluminense, que teve sua primeira turma em 2012. Eu fui da turma de 2015, e aí é basicamente um curso interdisciplinar, porque é um curso que junta direito, antropologia, ciência política, sociologia, história, metodologia, enfim, diversas áreas do campo das ciências humanas, né? Numa perspectiva comparada, né? A gente sempre entendendo, analisando diversas situações por diferentes ângulos, né? Cada disciplina dessa tem o seu enfoque, e aí o que acontece no curso de bacharelado é que a gente junta um pouquinho de cada uma dessas disciplinas para entender o que é a segurança pública, né? Para conseguir também analisar esses dados, entender, enfim, como uma formação interdisciplinar, né? A gente consegue abranger várias disciplinas, o campo de trabalho também acaba sendo muito vasto, né? Apesar de não ser o dos melhores, mas é muito ampla a possibilidade que a gente tem dentro desse curso, né? Não só em trabalhar em áreas de gestão, né? Como em secretarias de segurança, enfim, ou secretarias municipais também de segurança, mas também trabalhar na avaliação, enfim, ou na pesquisa, que é o que eu faço, produção de diagnósticos e tudo mais. É um curso voltado para profissionais civis, mas também temos muitos alunos que são policiais, bombeiros, enfim, de outras áreas, né, profissionais da área de segurança pública já. E também na UF a gente tem o tecnólogo, que foi criado em 2013, um curso menor de 2 anos, mas esse curso é voltado para profissionais que já atuam na segurança pública, né? Visando dar um conhecimento além do que eles fazem na prática, né? Um embasamento teórico
sobre o campo da segurança pública. E aí, em 2019, eu fui trabalhar... E aí, como eu disse, perdão, sobre a formação, sobre a área de trabalho, é muito ampla, né? Eu, por exemplo, comecei trabalhando dentro da faculdade, né? Fui monitor, enfim, acho que a maioria das pessoas que passaram por faculdades tem essa experiência, assim, dentro da faculdade, essa primeira experiência dentro da faculdade. E aí, logo depois, eu fui convidada para trabalhar em um jornal como comentarista da área de segurança pública. Então, foi uma experiência muito, muito interessante, assim, você poder sair do campo e fazer novos campos, né? Dentro do meu curso, eu fui a primeira pessoa a trabalhar nessa área, saindo do curso de segurança pública, né? É óbvio que tinham outras pessoas que faziam jornalismo, faziam matérias lá, enfim, outros trabalhavam já com segurança pública, mas dentro do curso eu fui a primeira aluna a estagiar em um jornal. E aí, logo depois, eu trabalhei também na Defensoria Pública, fui estagiária lá na Defensoria Pública, na ouvidoria da Defensoria Pública aqui do Rio. E aí eu saio e vou trabalhar na rede de observatórios, que é um centro de pesquisa, que é dentro de um centro de pesquisa, né? E aí a rede de observatórios, a gente conta com 5 organizações em 5 estados diferentes, né? Sendo o Rio, onde fica o centro de pesquisa que deu início, né? Que é o SESEC. E aí a gente tem observatório na Bahia, no Ceará, em Pernambuco e em São Paulo, né? Cada uma delas tem as suas organizações. Na Bahia, o INPD, que é a Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. No Ceará, a gente tem parceria com o LEV, que é o Laboratório de Estudos da Violência, da Universidade do Ceará. Em Pernambuco, a gente está em parceria com o GAJOP. E em São Paulo, a gente está em parceria com o NEV, que é da USP, né? E aí, essa a ideia, né? A metodologia da rede de observatórios, ela foi pensada a partir da experiência que o SESEC teve, né, na intervenção federal aqui do Rio, que foi criado o Observatório da Intervenção, né? E aí lá eles já monitoravam os índices de segurança. E hoje, na rede, a gente acompanha 16 indicadores de segurança. E o que seriam esses indicadores? Vou passar aqui, porque eu tenho uma listinha aqui do que são esses indicadores. E aí, enquanto eu vou falando, vocês ficam com esses indicadores em mente. O que consiste o trabalho da rede hoje? A gente faz um monitoramento diário das redes, né? Tanto das mídias, né? Jornais, enfim, quanto de páginas também, né? A gente tem uma parceria com o Fogo Cruzado, que é uma organização que está aqui no Rio e também em Pernambuco. E aí a gente pega essas notícias sobre segurança pública e transforma elas em dados. Como? Vamos supor, eu abro o jornal hoje e aí tem uma notícia de mulher morta a facadas por namorado. E aí isso entra diretamente na estatística de feminicídio e violência contra a mulher. Se no caso se essa mulher era menor de idade, ela vai também entrar na violência contra crianças e adolescentes, e aí, se o namorado foi preso, ela entra em policiamento. E aí são 3 entradas diferentes, a gente produz esses dados. E aí esses dados, né, vão diretamente para uma base de dados, que depois é consolidada e a gente tem as estatísticas de cada dado, de cada estado que a gente trabalha. E o que acontece é que, além desse monitoramento das redes, né, que a gente está focado nesses indicadores, a gente também tem... a gente também solicita ao governo, acho que eu botei aqui, a gente acompanha as publicações das leis, e aí a gente utiliza também a Lei de Acesso à Informação para solicitar dados, né? Então, vamos supor, se aqui no Rio a gente tem o Instituto de Segurança Pública, que ele
divulga mensalmente as estatísticas, né? Eles têm números de roubos, todos os tipos de roubos, furtos, encontro de ossada, armas apreendidas, homicídios, enfim. E aí, caso a gente esteja se debruçando sobre uma coisa que não está nesses dados que são divulgados com certa periodicidade, a gente solicita através das lajes, né? E aí foi o que eu acabei falando, assim, tem algumas bases de dados de alguns estados que a gente trabalha e elas não são inteligíveis, sabe? A gente não consegue identificar, às vezes os números não batem, então a gente muitas vezes tem que acessar esses dados através das lajes, né? E o que acontece é que muitos dos estados não demoram muito para responder às lajes, enfim, é muito complicado o acesso aos dados no Brasil. E aí eu puxo o gancho para a ausência desse sistema único, né, que é o SUS, que eu falei. A ausência de um banco de dados integrado faz muita diferença na produção de dados. E que, na verdade, isso revela também ser uma política, né? Tanto como a gente tem políticas boas, enfim, né? A gente pensa muito essa questão de escolhas políticas como uma questão muito voltada para o lado bom, né? Para o lado de que é uma escolha política o Estado fazer isso, deixar de fazer. Mas, nesse caso, a dificuldade da gente achar os dados é uma escolha política de não ser totalmente aberto, né? E isso é muito complicado, porque a gente vê hoje instituições policiais, o que a gente tem em relato, né, extremamente corruptas, não só a instituição, não a instituição, perdão, não estou falando da instituição, mas alguns policiais agem sem base, perdão, na lei, né? Então, o que a gente vê são abordagens irregulares, violências, né? Abusos cometidos pelos agentes, enfim. Então, muitas vezes, o próprio Estado dificulta essa divulgação desses dados justamente por ser uma política da falta de transparência, né? E aí a falta de transparência gera uma coisa que é um termo que a gente usa na segurança pública, que é a accountability, que, na verdade, esse termo ele está falando sobre a prestação de contas do Estado para com seus cidadãos, né? E aí, no caso, se nós somos uma instituição, né, somos um centro de pesquisa de pessoas normais, a gente tem que ter acesso, né? E se a gente não tem acesso, é a falta dessa prestação de contas. E aí o que acontece é o seguinte, a gente faz um monitoramento em relação ao policiamento. Esse policiamento, a gente está monitorando operações policiais e ações de patrulhamento. E agora, durante a pandemia, a gente tem monitorado ações em combate ao coronavírus também, né? Que estão sendo realizadas principalmente por guardas municipais e policiais militares. E aí o que acontece é que, gente, eu estou sempre dando o exemplo do estado do Rio, porque é o estado que eu moro, que eu nasci, e é o estado que eu trabalho também, né? Mas aqui no Rio, a Polícia Militar ela não divulga o balanço de operações, né, policiais que elas realizam. E a gente tem esse é um assunto muito delicado para a gente, porque a nossa polícia faz muita operação, principalmente em áreas de favela. A capital do nosso estado, que é o Rio, ela tem mais de 900 favelas. Então, um número absurdo, a maioria delas está sob domínio, né, de tráfico de drogas ou de grupos milicianos. E o que acontece é que tem muitas operações que não são legais, tem muitas operações que elas não têm essa accountability, essa prestação de contas do que está acontecendo, por que eles foram lá, por que eles tiveram uma operação, e aí o que gera isso
é que não tem um planejamento, né? É exatamente a ausência de planejamento. E aí que volta a importância dos dados. Por quê? Se a gente tem os dados, né, do que, primeiro, por que fez, né, a justificativa das operações. Segundo, qual era o objetivo da operação. Terceiro, o que foi usado para realizar aquela operação, né, no caso, qual armamento, quanto de bala foi desperdiçado, quais foram as apreensões, e aí isso faz parte do saldo da operação. Como eles não divulgam isso, a gente não tem como saber e como cobrar do Estado que seja respeitado, né? A gente não sabe o que está acontecendo. E aí o que acontece são diversos relatos, né? E aí a gente acaba tendo que trabalhar muito do outro lado, que é trabalhar com base nas vítimas né, dessas operações. Então, o que isso produz aqui para a gente são diversas operações. Tem muita troca de tiros, né? Um risco muito grande para a população que mora ali no local, que às vezes não tem efetividade nenhuma, porque é muita troca de tiro ou operações, eles têm uma mania de fazer operações recorrentes em alguns lugares, e que, na verdade, ou não prende nada, ou não prende ninguém, não apreende nada, né? Então, falta inteligência para fazer essas operações. E aí, são três coisas que andam muito juntas, né? Os dados, né? As informações, a inteligência e a prestação de contas, né? Do que está sendo feito. E aí, quando o governo omite essa prestação de contas, as instituições que estão fazendo pesquisa, enfim, ou ONGs, enfim, as organizações da sociedade civil, não, elas ficam sem esse respaldo do governo e acabam procurando. A gente tem que procurar outras maneiras de produzir esses dados, né? E a rede de observatórios, em algumas vezes, a gente consegue monitorar, inclusive, mais casos do que o próprio governo, né? Que mostra que tem uma deficiência muito grande, né, na organização desses dados pelos próprios governos, né? Então, é uma situação muito complicada que a gente vive hoje no nosso país, e aí, por isso, a importância desses trabalhos, né? Da gente estar procurando outras maneiras de fazer o que o Estado não faz. Até porque o Estado ele não pode fazer tudo que os governantes imaginam ser certo, né? A gente vive numa democracia, então é extremamente necessário trabalhos como o nosso, como o de vocês, estar pensando coisas diferentes do Estado, propondo coisas diferentes e cobrando coisas, que sejam feitas coisas diferentes, né? Porque da maneira que está, não está dando certo, não está sendo bom, né? A gente tem aí mais de 30 anos de uma política de guerra às drogas que é totalmente ineficaz, não faz sentido nenhum, e que, na verdade, não tem um saldo positivo, né? Se a gente for olhar para elas, eu até indico também uma outra pesquisa, né, do SESEC, que é quanto custa proibir, né, o custo da proibição, e aí eles estão falando muito das drogas, né? Enfim, mas que essa guerra às drogas, ela, na verdade, ela gasta muito mais do que ela traz de benefício para a população, né? Então, gente, é basicamente isso. Eu deixo aberto aqui, se vocês ficaram com alguma dúvida, se eu falei alguma coisa rápido demais, a gente pode voltar. Enfim, posso explicar mais um pouco de alguma coisa que vocês não entenderam, enfim. Deixa eu... Não, era isso mesmo. Deu para a gente ter, acho que, uma noção, assim, de como as coisas funcionam mesmo, né? Uhum. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Eu fiquei com dúvida no termo lá no começo, que era GSI. Eu imaginei que seria alguma coisa, Sistema de Informação. Não sei.
Não, então, eu acho que eu tenho que pegar alguns termos também, gente. É porque, assim, são termos que a gente vê, na verdade, no curso. E, deixa eu terminar aqui a coisa, a apresentação, mas eu vou procurar aqui e te passo certinho o que significa esse termo. É porque são siglas, né? Siglas de gabinetes, enfim. Entendi. Vou pegar aqui. Mas vocês conseguiram entender? Gabinete de Segurança Institucional. Ele está diretamente ligado ao presidente. Belezinha. Ele é uma assessoria direta e imediata do presidente. Vou deixar o Vitor falar. Pode falar. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Bruna, em primeiro lugar, obrigado aí pelo seu tempo, pela sua... Eu tô olhando que eu tô com a segunda tela aqui, por isso que eu tô olhando para vocês, para não ficar estranho, eu vou jogar para cá, e aí fica mais pessoal com as medidas. Em primeiro lugar, obrigado pela apresentação. Do meu ponto de vista aqui, eu achei muito interessante, acredito que todo mundo aqui também achou muito. Quer dizer, a gente tem uma visão bem midiática, né, do que acontece no Brasil e principalmente extremamente estereotipada no sentido da segurança pública no Rio de Janeiro, né? Eu tenho família no Rio, mas não tenho tanto contato e realmente não precisa também ir até o Rio para saber quão difíceis são essas políticas públicas e o quão difícil é esse acompanhamento e principalmente um tema que vai além de questão de segurança pública é transparência, né? E aí eu ia fazer uma pergunta para ver se a gente vai trocando uma ideia aqui e também os colegas complementam em relação a ações decorrentes desse, digamos, desse levantamento de dados que vocês fazem, desse próprio monitoramento. Quer dizer, não sei se você poderia compartilhar impressão ou algum caso que você também acompanhou de realmente ações conjuntas dentro da rede ou específicas dentro de alguma outra instituição, alguma ONG, com a finalidade de pressionar gestores públicos, com a finalidade de provocar a sociedade civil contra todas essas barbaridades que a gente, né, acaba acompanhando, muita gente também vivencia isso. E também se existe você consegue comentar um pouco o papel da mídia também, né, dessa importância da mídia, né, sei lá, como exemplo aqui, não em segurança pública, né, mas a gente teve as manifestações contra o Bolsonaro há 2 domingos atrás, eu não me recordo, e o Estadão fingiu que não era nada, né? O jornal fez uma capa como se nada tivesse acontecido e realmente aconteceu. Então era mais ou menos isso para a gente ir alimentando aqui o debate e a troca. Obrigado, boa noite. Vou baixar a mão aqui. Beleza. Eu posso responder essa, depois a gente vai caminhando. Então, hoje a gente tem publicações quase que diárias no Instagram, e a gente também tem um blog, um blog de opinião, né, que é no nosso site, e a gente está sempre comentando o que está acontecendo em todos os estados. Então, se vocês abrirem as nossas redes sociais, a gente está sempre tentando pautar a agenda pública acerca dos temas que a gente produz, né? Se não me engano, esses dias a gente saiu. Uma coisa que a gente acompanha muito perto, né? A gente tem acompanhado, principalmente agora, são os nossos focos, são casos de racismo, principalmente racismo decorrente de ações policiais, porque a gente não tem o dado, né, na verdade, de pessoas, da cor das pessoas que são presas, né, não, assim, que são abordadas, né, das pessoas que são mortas. A gente muito fala sobre quem são essas pessoas, mas poucos dados. A gente tem isso também por negligência da mídia, né? Se a gente abre uma reportagem de um jovem
preso de um jovem morto, a gente não sabe qual é a cor dele. E isso é muito importante da gente saber, né? Porque a gente vai conseguir também monitorar esse outro viés, né? Outra questão é aquele racismo clássico, né, da mídia, em que se um cara preto é preso com droga, ele é bandido. Se é um menino branco, ele é estudante, né? Enfim. Então, isso é muito importante também, né? Uma coisa que a gente está sempre batendo, e inclusive a gente lançou um estudo sobre racismo, a cor da violência, foi muito voltada para a morte, né? Foi logo depois da questão do George Floyd, mas também muito voltada para as mortes aqui no Brasil, né? Das pessoas que são alvos, né, dessas operações. A gente sempre que é convidado a falar na entrevista, a gente tem uma presença boa, né, nos principais veículos de comunicação nos estados que a gente atua, né? Então, a gente está sempre falando um pouco da segurança pública, dos nossos dados, enfim. Quando a gente estava presencial, a gente fazia encontros, né? E aí a gente convidava as instituições também. Com o tempo, a gente já está caminhando, a gente acabou de completar, perdão, 2 anos de rede. E aí a gente está abrindo, a gente está conseguindo abertura, né, com algumas instituições de segurança. Se eu não me engano, na Bahia, o governo chamou os nossos pesquisadores para conversar, enfim. Aqui no Rio, a gente não tem conversa, infelizmente. Eles não estão abertos, não é por falta de vontade nossa, mas é porque a gente não é convidado, enfim. Muito também pela agenda, né, que está em vigor. A gente acabou de sair de um governador que falava que queria mandar um míssil para a favela, enfim, então não tem diálogo. Mas a gente fazia encontros presenciais, né, antes da pandemia, trazendo o tema dos nossos estudos, promovendo o debate, né, todos os estados que a gente ia, no Rio também. E é isso, assim, a gente, infelizmente, é muito limitado quanto a isso, né? Mas nossos dados eles são bastante utilizados tanto por parlamentares, né, durante sessões, como outras instituições também solicitam nossos dados para pesquisa, né? Pegam nossos estudos para fazerem pesquisa, para serem bases de pesquisa. Então, a gente vai seguindo por esses caminhos, né? Fora essa divulgação em massa do que a gente tem produzido, tentando fazer circular essas informações. Vitor, se você quiser comentar algo, tiver mais alguma pergunta. Desculpa, Nath, cortou aqui, acho que a internet deu. Você perguntou para mim? Não, se você quer perguntar mais alguma coisa ou contribuir com algo. Não, para mim é isso. Acho que também a gente coloca, vamos ver se o pessoal também tem alguma outra pergunta para acrescentar. Eu acho que é válido também. Uhum. E vocês se sintam à vontade também, né? Caso vocês, não sei quais de vocês, hoje a gente só tem, a gente só atua nesses 5 locais, né? Mas caso vocês queiram propor alguma coisa, conversar com a gente em outros momentos, enfim, a gente está sempre aberto. Quando a gente voltar, a gente vai fazer encontros de novo, né? A gente faz muito encontros em universidades, enfim. E aí eu sempre vou mandar o convite para vocês, né? Para vocês estarem atentos. E aí quem for do estado está super convidado para participar desses debates, enfim. Eu tenho uma pergunta. Como esses dados eles são acessados e utilizados pelas comissões de direitos humanos, tanto da Câmara Municipal quanto da Alerj, para a elaboração dos dossiês acerca
da própria situação dos trabalhadores da área da segurança pública. Pegando, por exemplo, o trabalho da Comissão dos Direitos Humanos da Alerj, quando a Marielle Franco ela estava no cargo, né, nessa função. Ela desempenhou um trabalho de oferecer assistências aos familiares de policiais que foram mortos, que foram baleados durante algumas dessas operações também. E ela também apresentou um recorte sobre a questão étnico-racial e também socioeconômica dessas categorias, tipo, mencionando o fato de que a maioria deles eram pessoas de baixa renda, de patentes mais baixas, pessoas negras e pobres, que estavam sendo mortos em horários de expediente, no caso. Deixa eu só tentar entender. Você está querendo que eu fale um pouco sobre os dados referentes às pessoas, aos policiais, aos familiares e essa ponta da segurança pública, é isso? Que são os dados que a Marielle Franco utilizou para elaborar um dossiê na Alerj, a Comissão de Direitos Humanos. Ela utilizou nossos dados, é isso? Você está querendo que eu fale sobre isso? Uhum. Então, o que acontece é o seguinte, a gente publica esses dados, né, através dos nossos estudos, os dados que a gente produz, né? A gente tem um indicador que é sobre vitimização de agentes do Estado, né? Nele, a gente recolhe informações como nome, raça, idade, força em que o policial atua, forma como ele foi vitimizado, né? Seja ferimento, homicídio, enfim, ou alguma coisa em decorrência do corona, a gente também está monitorando isso. A maneira como ele foi vitimizado, né? E o local. Isso vai diretamente para nossa base de dados. A nossa base de dados, ela não acho que não é aberta, a gente tem até um link, né, que vocês podiam ver a descrição do que a gente estava falando, porque sobre todo caso a gente faz uma descrição, né? E aí o que acontece é que vocês podem solicitar para a gente algum dado específico, né? E quando eu trabalhava no jornal, eu solicitava diversas vezes, no caso do Observatório da Intervenção, algum dado para fazer alguma reportagem. É assim que alguns jornais demandam a gente. E também a gente tem uma periodicidade de publicar estudos, né? Que a gente pega os números e faz um estudo focado em determinado número que a gente acha que seja relevante comentar. No caso de como a Marielle usou esses dados, onde ela extraiu, ela pode extrair esses dados tanto do nosso banco, como dos bancos do governo, né, do ISP, no caso, daqui do Rio. E, na verdade, é exatamente isso, né, o que acontece, como você falou. Uma parte da população, da corporação, perdão, né, da polícia, principalmente da polícia militar, né, é negra, enfim, vem a maior parte de favela ou de subúrbio, né? Mas o que acontece é que a gente também não pode pegar e fazer um reducionismo de que essa questão que é muito falado por aí, né, que é capitão do mar, enfim, esses termos que são muito utilizados. Na verdade, não é muito bem isso que acontece, né? Mas esses policiais, quando eles chegam na corporação, muitas vezes como soldado, e ali eles vão galgando outros postos, eles entram numa instituição, né? E essa instituição ela tem uma prática anterior a esse indivíduo, né? Então, nem sempre são casos de assédios morais, na verdade, são coisas que vão acontecendo. Eu acho que é uma maneira para a gente entender, uma maneira que eu gosto de pensar a instituição, é que por mais que ela tenha uma questão de hierarquia, uma questão de comando e tudo mais, e tenha
como qualquer instituição possa ter corrupção, é uma instituição que tem, e em alguns casos é comprovado, essa associação, enfim, esses desvios, eles são orgânicos, né? A gente não tem como pensar também uma questão articulada, né? E isso, como você falou, né, em relação à Polícia do Rio, não é extremamente articulado. Óbvio que tem as suas articulações, como todo desvio, tem que ter alguma articulação, tem que ter alguma engenharia ali dentro. Em alguns casos podem ter também assédios morais e tudo mais, mas não é uma questão da própria instituição, sabe? A instituição tem seus casos, né? Mas eu gosto de pensar sempre que é uma associação orgânica, né? Para esses casos de corrupção. Não tem muito uma cadeia de comando, não tem um chefe certo, sabe? Assim, como a gente gosta de idealizar, né? Seria muito mais fácil se a gente pudesse idealizar dessa forma e eu pudesse estar aqui falando que isso existe, que é uma coisa totalmente bem planejada, enfim, não é mesmo, né? A gente aqui no Rio tem diversos batalhões na polícia, né? Diversas delegacias, né? São pessoas que às vezes nem se conhecem, então não tem muito como a gente pensar em uma engenharia complexa para isso. É muito mais complexo do que uma engenharia complexa pudesse ser, né? É uma forma orgânica de se viver e sobreviver, né? O que acontece, na verdade, é que é muito mal remunerado, né? Então, aqui no Rio, né, que a gente tem diversos grupos criminais atuando sobre o território, né? E aí agora com essa expansão enorme da milícia, a gente acho que se torna muito mais complexa essa situação, né? Até porque, em tese, no começo, os grupos milicianos eram principalmente ligados a policiais, hoje em dia isso não faz muito sentido, né? A milícia também, como gostam de falar, não é um grupo homogêneo, né? Não são todos policiais hoje em dia. Pelo contrário, tem muitas pessoas que são oriundas do tráfico de drogas, pessoas que talvez nem têm relação nenhuma, né? Foram recrutados depois com o tempo. Então, não são instituições, não são grupos perfeitos, né? Tem suas particularidades. E aí, o que acontece é que essa polícia totalmente mal remunerada, mal preparada, tem que articular com diversos territórios, com diversos grupos de domínio diferentes, em diversos territórios diferentes, né? E que, na verdade, a grande verdade é que o policial militar, o policial civil aqui no estado, ele vive com uma sentença de morte, assim, ele não pode ser reconhecido. Então, pessoas que têm proximidade com policiais militares conseguem falar aí, com policiais, enfim, com agentes de segurança, e nessa também englobo, em alguns casos, bombeiros, forças armadas também. Eles não podem andar com uniforme, eles não podem andar com carteira de identificação, né? Porque se eles forem reconhecidos durante um assalto, durante qualquer coisa, corre um grande risco deles serem mortos, né? Então, é um funcionário do Estado que está sob constante risco, né? Seja no momento de trabalho, seja no seu momento de folga. Então, é muito complicado também, né? Acho que é isso, sim. E a família vive essa situação junto com ele. A gente tem mais uma pergunta. Você quer falar, ou Ramangai, ou você prefere que eu leia mesmo? Eu acho que ela mandou aqui. Eu posso ler também. Posso ler. Tá bom. É que ela levantou a mão, aí eu não sabia se era para eu ainda ler ou se era só para
deixar aqui, para eu não esquecer, né? Tá bom, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Sim. Prazer, Bruna. Eu já peguei o barco andando e, enfim, eu tenho duas dúvidas. Enfim, na verdade, uma é uma dúvida, talvez um esclarecimento, porque eu não conheço nada da área. Inclusive, eu não sabia que existia esse curso superior, né, voltado para essa área, nenhum técnico, né, um curso técnico. E talvez com essas informações que eu peguei agora já no finalzinho, me levantou alguns questionamentos, assim, que, se possível, Bruna, eu queria ouvir de você, em relação a... muito, muito grave essa questão, né, do que a gente comentou toda do acesso a dados, e aí eu queria entender, né, um pouco, assim, acompanhando sua fala, queria entender, assim, quais os caminhos, né, os possíveis caminhos para oficializar esses dados, que pode ser partindo aí de um monitoramento, talvez, de base comunitária ou de alguma outra instituição. Então, quais seriam esses caminhos básicos, assim, iniciais para você, de fato, oficializar e, enfim, utilizar isso depois como um insumo também para futuras iniciativas. E aí, uma das duas outras coisas, um é voltado para a relação do curso, né? E aí eu queria saber de você, assim, uma opinião pessoal sua. Eu vi que são cursos novos, né? São, né, recentes. E aí eu queria saber de você, assim, quais, não sei, o que você talvez sinta a falta na grade curricular do curso. Você falou que perpassa aí por áreas da sociologia, de história, mas eu queria saber se você observa alguma carência, alguma falta aí de não sei, eu não conheço nada do curso, como eu comentei, mas queria saber em relação à sua observação dentro da grade curricular desse curso a nível superior ou técnico, não sei. E aí, ouvindo assim, de você, né, da sua pessoa, eu queria saber como você observa, né, você é uma mulher, então eu queria saber um pouquinho da sua visão em relação à atuação profissional das mulheres, né, nessa área, que eu posso estar errada, mas para mim eu tenho uma visão, assim, não conhecendo nada da área, para mim ainda é uma área aí dominada aí, né, pelo sexo masculino, né? Então, queria saber, assim, quais foram os avanços, né? O que precisa ser avançado e qual é o diferencial da mulher atuando nessa área da segurança pública. Você teve alguma, enfim, contribuição, alguma coisa nesse sentido da presença feminina nessa área? Acho que eu estou com o microfone ligado. Então, quando você diz sobre oficializar os dados, você diz os dados da rede de observatórios, enfim. Por exemplo, não é mais assim voltado, eu não sei assim qual é em relação ao observatório, né, a atuação envolvendo territórios indígenas, mas seria algo mais específico mesmo, assim, para territórios indígenas. A gente tem um relatório anual do CIMI, que traz, né, todos esses dados em diversas situações, e aí eu queria entender, de fato, né, como que se daria essa oficialização. Uma forma de oficializar os dados, né, trazer os dados. Porque, assim, os dados, eles são produzidos por entidades confiáveis, né? Tem sua confiabilidade. O que acontece, né, nessa oficialização dos dados é que a gente precisa que o governo, no caso, né, instituições públicas, demandem isso, né? Que façam parcerias, que façam convênios, enfim, para que esses dados sejam dados do Estado, no caso, né? Então, se no caso o Estado não demandar isso, né, algum governante, algum legislador faça uma lei, enfim, que promova esse convênio, na verdade, eu acho que fica meio inviável, né? Não tem como a gente entrar no poder público, então isso tem que ser demandado deles, né? E aí, cada um na sua área, no caso, né?
E aí, o que eu senti falta na grade curricular do curso, na verdade, eu só vou te corrigir, eu acho que isso aí eu não deixei muito claro também, na verdade, é que o curso ele não é técnico, ele é tecnólogo, né? E aí tem uma diferença do curso técnico para o curso tecnólogo, é que o curso tecnólogo ele é uma formação superior, né? Porque o curso técnico ele conta muito como uma complementação do ensino médio, né? E aí o curso de tecnólogo já é um curso superior, só que ele tem uma duração menor do que o bacharelado. E aí a sua titulação é diferente. E aí o bacharelado, a licenciatura, a formação é 4 anos e o tecnólogo é 2 anos, né? Mas eu acho que, na verdade, essa questão da falta na grade curricular é uma coisa que a gente percebe depois, né? Depois que a gente vai para o campo, para a área de trabalho, né? E aí eu acho que acontece o seguinte, infelizmente, nunca vai ser uma formação completa, porque cada área de trabalho tem uma demanda específica, né? E aí eu acho, durante a minha formação, ela foi bastante completa no sentido de eu conseguir entender o que eram políticas públicas, né? A gente tem diversas matérias voltadas para essa questão de políticas públicas, a gente tem matérias voltadas para ensinar coisas básicas do direito, né? Para a gente entender como funciona uma lei, como opera o direito no Brasil, e aí tem algumas matérias que fazem um estudo comparado com outros países também, para a gente entender como isso funciona, que não é uma exclusividade do Brasil, essa forma de funcionar, mas cada país tem as suas particularidades. E também tem um estudo, né, das ciências sociais, que é um estudo antropológico, um estudo sociológico, mais voltado para a sociologia e antropologia urbana. Então, a gente está estudando ou conflito, enfim, é uma área também da sociologia e antropologia. Mas o que eu acredito é que, em diversos momentos, né, e aí eu falo da minha experiência, a gente tem que rebolar um pouquinho, né, que pegar um pouco de coisas que a gente não aprendeu, mas, de qualquer forma, eu acredito que essa formação interdisciplinar e comparada que eles oferecem no curso, ela é bem abrangente, assim, a gente consegue ter uma base, um embasamento bem interessante sobre o funcionamento da segurança pública, né? E aí a gente consegue sair com pouca dificuldade, né, no mercado de trabalho. O que acontece, na verdade, é que são poucas as pessoas que conseguem trabalhar, que conseguem se formar no curso de segurança pública e trabalharem na gestão, né? Que é gestão basicamente em órgãos públicos, né? Como é um cargo, eles chamam de cargo comissado, né? Comissionado, enfim. E aí, como é um cargo de confiança, no caso, não vai muito pela formação, né? Essa coisa que a gente tem no Brasil, que nem sempre o ministro da Saúde é uma pessoa que está ligada à área de saúde, ou uma área que seja de administração, enfim, é muito uma indicação política, né? Então, a gente tem poucas pessoas trabalhando na área de gestão, o que acontece mais na formação do curso, as pessoas trabalhando em pesquisa mesmo, né? E aí, pesquisa é o que a gente faz durante o nosso curso, na faculdade, tá estudando, revisando bibliografia, buscando dados, né? E aí as aulas de metodologia de pesquisa também são bastante úteis nesses casos. Ou pessoas como eu, que foram para o jornalismo, né? Comentar, enfim, e aí não tem nem o que fazer, né? Aprender como é que é essa nova área. Mas a maior parte das pessoas que se formam em segurança pública não conseguem trabalhar na área. Isso eu posso te afirmar, é um campo muito fechado ainda, né? Muito pequeno. E aí, muitos dos meus colegas que se formaram comigo trabalham em outras áreas, sim, infelizmente. Trabalham como secretária, enfim, oficial administrativo, outras coisas.
né? E aí a presença de mulheres na área é muito, muito difícil, assim. A gente pode... É um campo muito masculinizado, muito, assim. Vide a formação das polícias, né? A gente tem alguns contatos, os cursos, né? As provas, elas já têm um número de vagas muito menor para mulher do que para homem, né? E aí, eu acho que em qualquer campo, qualquer campo, né? Mas na maioria dos campos, a gente tem uma presença muito pequena ainda das mulheres, né? O que a gente trabalha na rede de observatórios é que a gente, na verdade, tem muito mais mulheres do que homens, tem muito mais negros do que brancos, tem muito mais pessoas LGBTQIA+, do que pessoas brancas cis, enfim. É prioridade para a gente que o nosso grupo de trabalho seja assim, né? Para que a gente consiga trabalhar de acordo e com a ajuda de diversas perspectivas diferentes, né? Então, tanto o SESEC quanto a rede de observatórios são grupos que prezam isso, né, na contratação. Acho que é isso. Se você tem mais alguma dúvida, eu respondi bem. Você acha que está Não, satisfeito? respondeu sim. Deu uma orientação muito bacana, assim, sobre tudo. E aí eu queria saber só mais última coisa, agora que eu tô muito curiosa para saber. Como foi que você escolheu, assim, o que te levou a escolher essa área? Então, é uma questão complicada e engraçada dentro do curso, né? Porque o nosso curso ele fazia parte da Faculdade de Direito, e aí com esse jeito unificado de entrar nas faculdades públicas, né, pelo Enem, muita gente escolhia segurança pública e escolhe até hoje com a intenção de conseguir entrar na Faculdade de Direito da UF. Mas não é bem assim que acontece, né? É bem difícil entrar pela Faculdade de Direito, pelo curso de Segurança Pública, pela prova interna que tem que fazer. Então, a maioria das pessoas botam como essa primeira opção. Eu fui uma delas. Mas, entrando no curso, eu acho que eu mudei totalmente minha visão sobre a área, né? Na verdade, mudar não, porque eu não tinha uma visão sobre a área, né? Eu saí com 17 anos do ensino médio, e eu não tinha noção nenhuma do que seria segurança pública, também não tinha noção nenhuma do que eu queria fazer para minha vida. E aí a segurança pública apareceu para mim, eu tinha 17 aninhos, fui para Niterói fazer faculdade, e aí fui me interessando, fui gostando do que eu aprendi, assim, principalmente quando a gente fazendo a análise, né, da segurança pública através da antropologia, da sociologia, principalmente da antropologia, que é o meu foco nas minhas pesquisas e tudo mais, mas eu fui sem entender muito. Eu acho que, na verdade, a maioria das pessoas que entram através do Enem, elas estão nesse caminho. Assim, infelizmente, são muito poucas as pessoas que entram entendendo que é segurança pública, querendo ampliar seus conhecimentos sobre a área, né? Já o tecnólogo é diferente, porque o tecnólogo ele é um curso voltado somente para profissionais, então quem entra já tem um embasamento do que é, enfim, de como funciona, e aí vai buscar uma formação superior, muitas vezes também para buscar uma complementação de renda, né? Porque quando você tem uma titulação acima da exigida, geralmente tem uma gratificação, e, e também conhecimento, né? Tem muitos que entram também pensando em ampliar esse conhecimento. Bruna, eu queria ver se alguém tem mais alguma pergunta, senão eu ia fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Vou aguardar um pouquinho para ver se a galera se manifesta. Tá ótimo. Nath, eu tenho, mas acho que a gente pode fazer uma distribuição mais horizontal aí, na verdade. Imaginei que também era o horário, então vai você.
tudo bem. Não, é que eu tinha até conversado com o André, porque quando eu fui fazer a arte, a gente colocou... A gente não, né? Eu coloquei uma câmera, né, no vigia. E a gente discutiu um pouco sobre esse fato de talvez a gente ter esse senso comum de que segurança pública só está atrelado à polícia e monitoramento, e a gente está sendo monitorado, a gente está ali, sabe, sempre naquela apreensão. E aí, a pergunta que eu tentei elaborar aqui é que é exatamente puxando esse gancho, que a gente sempre pensa em segurança pública muito como medidas remediadoras, né? Tipo, aconteceu algo, a polícia vai lá e age em cima disso. E aí eu queria, talvez que você, se você tiver algum exemplo de ação de segurança pública que seja de prevenção, sabe? Mitigadora, assim. Um exemplo, assim, de uma ação, de um programa que você conheça, que atue antes das coisas acontecerem e ter que vir, por exemplo, a polícia, não sei. Sou bem ignorante nessa parte também, mas eu tive essa dúvida. Tá. Então, não existe sociedade sem crime. Vocês concordam com isso? Sempre vai existir o crime, sempre vai existir o transgressor, enfim. E aí, por isso também, as leis elas têm que se modificarem e as leis não são universais, né? A lei é o que vale, né? O Brasil, no caso, as leis valem por todo o país, mas no caso dos Estados Unidos, por exemplo, tem algumas leis que valem em alguns estados, outros que não valem em outros estados. Então, depende muito da cultura, né, da formação moral de cada sociedade. E aí, o que pode acontecer como ações de prevenção são ações de prevenção integrada com outros campos, né? A segurança pública ela não é um campo sozinho. E aí, como eu disse, a gente tem que ser capaz de fornecer uma boa educação, né, para as pessoas, enfim. Mas, de qualquer forma, não existe sociedade que não vá haver nenhum tipo de crime. Os crimes vão ocorrer. Então, o que pode ocorrer é isso, assim, é um planejamento, é uma organização do Estado, né, para que ele chegue para a sua população de diversas formas, que ele consiga fornecer saúde, emprego, uma situação, cidadania, enfim, outros tipos de serviços que vai fazer com que o número, né, os índices de segurança eles diminuam, os crimes diminuam, né? Por isso que a gente tem sociedades que têm um índice de desenvolvimento humano muito alto, são sociedades que têm menos incidências criminais, né? E aí, conforme esse número vai diminuindo, a sociedade também tem mais números de crimes acontecendo. Isso é porque o campo da segurança pública não é um campo que pode ser observado isoladamente, né? A gente tem sempre outras questões, por isso que as organizações de sociedade civil estão sempre muito batendo na tecla, né, de que nas periferias, né, o Estado não chega de outra maneira e por isso que tem muitas ocorrências acontecendo aí, né? E é isso a gente pode observar, geralmente, a gente pode conseguir observar entre os bairros, né? Os bairros que têm maior índice de desenvolvimento humano, os que têm menor, e as incidências criminais de cada bairro. E aí o que acontece é que a gente tem alguns modelos que eles chamam de polícias de proximidade, né? Hoje no Rio a gente tem ainda o modelo da UPP, que não é mais o modelo que foi planejado, que foi instaurado lá em 2010, 2007, por aí. É um outro modelo, porque antigamente a polícia instalava uma base na favela e aí ela entrava também, tinha um policial que dava aula de reforço, tinha um policial que dava aula de luta, enfim, faziam atividades, né, com as pessoas ali, daquele local. Hoje em dia, esse projeto, eu acho que ele não funciona mais assim, só funciona mesmo com a cabeça da polícia, que está ali, naquele território.
E hoje também em diversas áreas do Estado, foi uma política desse governo atual, tem o segurança presente, né? Que não só são policiais que fazem isso durante a sua folga, em regime adicional de serviço, que é chamado RAS, mas também tem outros agentes de outras forças e também civis que trabalham nessa força, que é, na verdade, uma polícia que está ali no território se fazendo presente, né? E aí isso que é uma questão que tem que ser articulada com a inteligência dessas instituições, é o deslocamento das suas forças, né? A polícia está ali, que a gente chama de polícia ostensiva, que está sempre ali no território, rondando, né? Fazendo o seu trajeto, ou o carro de polícia que fica ali parado. O que acontece também em muitos casos é que não tem efetivo policial suficiente, né? Então, o número de policiais geralmente tem um déficit muito grande em relação à população. Então, nem sempre se consegue estar sempre rondando, né, a cidade, o que gera uma sensação de segurança muito maior nas pessoas, né? Quando a gente consegue passear e ver que a polícia está por ali, que a gente não vai ter que ligar e esperar muito tempo para a polícia chegar, isso gera uma sensação de segurança. Mas é isso, assim, eu acho que principalmente, né, não só o fato da polícia ter uma boa cobertura do território, né, mas eu acho que o que faz diferença na prevenção é a articulação com outros órgãos do Estado, né? É uma articulação, é um planejamento do próprio Estado, né, em relação à educação, em relação à saúde, em relação à geração de empregos, né, ao fornecimento de coisas básicas também, né, fornecimento de água igualitária, né, porque tem muito furto de água, furto de energia, enfim. É um planejamento social que consiga fazer com que a população viva melhor e, dessa forma, consiga reduzir os índices criminais. Acho que vai muito por aí. E a questão do vídeo monitoramento é uma questão nova, não sei, não entendi muito bem o que você quis falar com isso, mas passando de uma maneira geral por esse tema, a gente tem essa questão deles estarem instalando câmeras em diversos lugares, né, para observar a população, que é uma questão super complicada, né? Enfim, acho que tem que ser debatida melhor. É um mecanismo que, se ele não for utilizado, né, de uma maneira com muita cautela, é um mecanismo que pode e está gerando, né? A gente já tem notícias disso, mas que está gerando muito preconceito, né? Muitas prisões injustas, principalmente porque tem falhas nesses equipamentos, né? Então, nem sempre eles conseguem prender a pessoa certa e acabam gerando mais prisões injustas do que já havia antes, né? Enfim, é um debate muito novo, né? Então, acho que a gente tem que estar atento, estar observando. Hoje tem um projeto chamado Panóptico, que a gente está organizando também no SESEC, que tem as suas redes sociais também, se vocês quiserem eu compartilho aqui, mas que está olhando está acompanhando, né, o que tem se feito nessa área. Muito obrigada. Essa parte também do monitoramento assim, por câmera, eu não tinha pensado por esse lado. E deu uma pulguinha atrás da orelha que interessante depois para eu me aprofundar mais. Agora eu vou deixar o Vitor com a última pergunta. Nath, tem tempo mesmo? Também não quero ficar aprendendo a Bruna. Como você está, Bruna? Não, estou bem, gente. Agora também não tem mais nada para fazer, né? Agora a gente empolga, fica até papo. Até amanhã. Fica à vontade. Pois tem que aproveitar também, né? Pô.
É um campo muito interessante, de fato, assim, gera muita dúvida, muita reflexão sobre o que está acontecendo, porque eu acho que é Sim, um campo muito exato, próximo a gente, né? exato. E é próximo e particularmente distante para mim, né? Assim, moro em São Paulo, reconheço que sou extremamente privilegiado, né? Muito do que você compartilhou com a gente nunca chegou perto do que aconteceu comigo, e acho que esses espaços, esses campos de discussão, de debate e obviamente todo o trabalho da rede é essencial, né? E então acho que primeiro parabenizar, né? E também agradecer de novo a participação sua aí no horário, etc. E aí a minha pergunta, Bruna, é um pouco em linha com o que a Nath falou. Se eu for um pouco repetitivo, desculpa, aí a gente pode passar para um outro lado, tá? Mas eu acho que eu sempre tento pensar em raciocínios práticos, né? Claro que a pergunta de R$ 1 bilhão seria como solucionar o problema de segurança pública, né? E isso ninguém tem ainda, né? Existem, sei lá, alternativas internacionais, brasileiras, tem algumas coisas de sucesso, enfim. E aí eu ia te perguntar, e também fica totalmente confortável se isso é possível ser compartilhado ou não, é um pouco da questão do papel da polícia, assim, né? Recorrentemente existe uma questão sobre desmilitarização, né? Você comentou das unidades pacificadoras, eu esqueci o termo agora, né? Que existe existem estudos que colocam uma relação bem forte do aumento das milícias após a entrada dessas unidades. E aí seria uma questão mais de opinião, ou se também quiser apresentar o posicionamento da rede, em relação do papel da polícia, o que efetivamente faz sentido e o que para vocês, assim, vocês enxergam como seria importante resolver a curto prazo para chegar a longo prazo numa condição muito mais ideal, né, no sentido humano da palavra. Então, eu acho que essa questão aí é uma questão muito complicada, porque é exatamente como você falou. Eu acho que esse debate da militarização, eu acho que é um debate a ser, a ser entendido de uma outra forma, né? Eu acho que não é muito simples assim, não é simplesmente a gente falar, vamos desmilitarizar, a polícia militar tem que acabar. Acho que com isso gera uma pergunta do que a gente quer, né? Que essa polícia seja, né? E aí entram diversos estudos, enfim, eu acho que é uma questão muito complexa a gente pegar e falar, associar diretamente esses casos de corrupção à desmilitarização da polícia. Óbvio que eu tenho a minha opinião pessoal, né? Enfim, cada um tem a sua opinião pessoal acerca do que deve ser feito em relação a esse tema. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma possibilidade, mas eu acho que antes dessa possibilidade, a gente tem que pensar, tudo bem, vamos desmilitarizar, vamos acabar com essa maneira com a qual essa instituição funciona há anos. Mas de que forma isso tem que ser feito e de que forma a gente quer que essa polícia seja, né? Eu acho que não é basicamente a gente tirar essa formação deles militarizada e abolir e não pensar outras questões que viriam em decorrência dessa abolição. Eu acho que a outra questão que você estava levantando, né, dessa polícia de proximidade, e você falou, se não me engano, gente, desculpa, acho que é a hora, enfim, a cabeça vai parando de funcionar um pouquinho. Só me lembra o que você falou, que eu esqueci de anotar aqui, que eu estava anotando. Não tem problema, assim, era se existe talvez um posicionamento da rede, ou se você pode compartilhar o que para vocês
seria uma alternativa a curto prazo, uma mudança que seria que estudos, né, ou realmente só comprovações de outras cidades, de outros modelos, de certa forma conseguiriam promover uma mudança mais substancial dentro desse tema da função da polícia, do papel da polícia, né? Quer dizer, a repressão policial, né, que de uma forma ou de outra deve ser um dos temas que vocês mais tratam, né, que você também comentou hoje aqui na conversa, ela tem quais soluções possíveis? Seria mais ou menos isso. Sim. Então, o que acontece, na verdade, é que hoje a gente vê que é uma instituição que comete muitos abusos, né? Vira e mexe, a gente tem notícia de que um policial bateu em alguém, desde as coisas mais simples até execuções arbitrárias, né? E aí o que acontece, na maioria das vezes, é que eu acho que perdeu-se um pouco, tanto da população quanto da corporação também, esse senso de justiça, né? Muitas vezes eles fazem e não são punidos por isso. Então, o que acontece é que a pessoa acha que não vai ser punida, então, que ela pode fazer. Então, que aquilo ali, na verdade, faz parte do ser policial, faz parte da profissão dele ele cometer esses abusos. Então, eles são cometidos à torta e direito, né? Sem que haja nenhum tipo de constrangimento, pelo contrário, na maioria dos casos, eles acham que estão certos, né? Eles acham que isso é o certo a ser feito. Então, e aí a gente pode virar à noite aqui citando casos mais recentes, né? Foi a morte da Kathleen, foi a chacina do Jacarezinho, que foram 28 mortes durante uma operação policial. Isso não é justificável, não tem justificativa para isso acontecer, né? A polícia não pode entrar assim e matar desse jeito, né? Então, o que tem que acontecer, na verdade, eu acho que é acho que o básico a ser feito é assim, um treinamento, não sei, um retreinamento, enfim. Mas eu acho que a principal coisa é fazer valer e que eles sejam responsabilizados pelas coisas que eles fazem, né? Que eu acho que é a principal coisa que falta, né? A partir do momento que a gente é responsabilizado por um ato nosso, a gente pensa 2 vezes antes de cometer ele de novo, né? Então, no caso, se eles não estão sendo responsabilizados, esses dias acho que só 2 policiais foram indiciados pela morte do João Pedro, um menino de 14 anos que morreu dentro de casa. Tem diversos outros casos que a gente vê, um policial faz Troia, que é um caso absurdo que a gente tem aqui, não sei se em outros estados tem, mas o policial se esconde na casa do morador para esperar alguém passar de arma e ele matar, né? Então, diversas arbitrariedades, desde do policial abrir, pegar o seu celular e abrir, ver o conteúdo e te levar preso pelo conteúdo que tem no seu celular, né? O policial não pode fazer isso sem mandado. Então, entrar na casa das pessoas sem mandado. E essas pequenas violações, né, que a gente acha que são pequenas violações, são cometidas como se fosse a via de regra. São regras para eles. Eles têm que fazer isso, né? E a partir do momento que a gente não responsabiliza eles por esses atos, isso ganha mais força, né? E aí eu acho que a primeira coisa é a gente começar a responsabilizar, né? Eles precisam ser responsabilizados pelos fatos que eles cometem. Além do que, a gente não pode se esquecer que eles não são pessoas normais, no caso, né? Eles estão representando uma instituição. Então, tudo que eles fazem fardado diz respeito ao Estado e é como se fosse o Estado agindo com os cidadãos, né? Então, a gente não pode deixar que o Estado, um Estado de direito, um Estado democrático, haja assim com os seus cidadãos. Então, acho que a primeira coisa é o Estado começar a identificar esses abusos,
e a responsabilizar os seus autores, né? Acho que é a primeira coisa. Aí depois a gente pode pensar em cursos, né, de reciclagem, cursos que a gente pode estar trazendo temas, né, que são importantes para o dia a dia desses agentes, enfim. Mas eu acho que o que eu vejo, né, que seja uma coisa mais efetiva nesse primeiro momento é a gente responsabilizar por esses erros cometidos, né? Porque a gente não pode entender o policial como um ser isolado. Quando ele veste uma farda, quando ele sai, ele está representando uma instituição, e essa instituição faz parte do Estado. Então, acho que cada vez que a gente vê isso acontecendo, a gente tem que se perguntar se é esse Estado que a gente quer, né? Se é esse Estado que a gente aceita e deseja. E se não é, a gente tem que cobrar para que ele seja de uma maneira justa, que ele seja de uma maneira que respeite, né, o direito de todos, mas que ele faça cumprir as leis do próprio Estado, não que haja com arbitrariedade com elas. Acho que é isso. Vitor, você tem algum comentário? Fica difícil falar qualquer coisa depois dessa fala. Né? Eu Acho que- senti também esse Acho impacto. que fica a reflexão aí para cada um. Sim. Pois é, irado. Obrigado. Mas Bruno, eu acredito que seja isso, né? Até para você conseguir descansar e o restante do pessoal também. Eu agradeço muito você, a sua disponibilidade. Imagino que seja muito corrido. Você veio, né? Conversou com a gente, esclareceu as nossas dúvidas. Muito obrigada mesmo. Foi muito bacana, em nome de todo o Engaja, né? E o grupo de cidades e comunidades sustentáveis. E é isso, espero que a gente mantenha aí o vínculo. Quando você tiver alguma coisa para mandar para a gente, algum evento, pode mandar, até para o meu WhatsApp mesmo, pode ficar à vontade, que eu compartilho com a rede. Acho que é isso mesmo, agradecer mesmo. Você trouxe vários pontos que eu acho que a gente vai ter que debater aí para a gente montar os nossos posicionamentos. Eu fiquei chocada com esse negócio de Troia, furou muito minha bolha, porque eu não imaginava. Apesar da a gente ver, eu sou de Minas, eu sou de Minas, sabe? Minha cidade é bem tranquila nessa parte. Apesar de a gente já identificar aqui muitos traços da polícia sendo racista, né? Essas questões não se compara, não chega aos pés de como são as situações no Rio, em São Paulo, em outras cidades maiores. E isso realmente me faz pensar muito, então saiba que a sua contribuição para a gente foi muito grande, eu acho que para todo mundo. E é isso, muito obrigada. Se alguém tiver mais alguma coisa, o André quiser dar uma finalização a mais aí, fiquem à vontade, caso contrário eu vou dar um tchauzinho para todos. Não, Nath, só agradecer mesmo, Bruna, pela contribuição. É sempre aquele primeiro momento, né? O primeiro passo, assim, é uma discussão bem ampla, com certeza a gente vai ter que conversar muitas coisas assim, mas trouxe bastante algumas reflexões necessárias, assim. E é isso, agradecer pela disponibilidade, pela contribuição, e sim, vamos mantendo aí esse contato, assim, eventos que tiver, ou também, acho que você falou também da questão do blog, então algum conteúdo também que de repente possa também interessar a gente, até para ter esse embasamento também nessas discussões, eu acho que também contribui bastante. Acho que principalmente para a gente, assim, porque realmente, assim, no nosso GT, pelo menos, acho que é a primeira vez que a gente realmente para discutir segurança pública, então a gente está bem verde nessa discussão, toda a contribuição, com certeza, do observatório ajuda bastante. Assim. Gente, eu que tenho que agradecer, assim, vocês não sabem a felicidade que eu tenho de estar aqui, compartilhando um pouco que eu sei, né, um pouco do trabalho que a gente faz, enfim. Tanto eu quanto toda a equipe da rede, de todos os 5 estados, a gente está super aberto, se vocês quiserem. Eu tenho essa visão muito do Rio, né? Mas se vocês quiserem qualquer outra menina, outra pesquisadora de outro estado para falar em algum momento, né, sobre uma questão específica, enfim, vocês fiquem à vontade.
Eu vou passar para a Nath os nossos links, né, do Instagram, que eu acho que é muito mais próximo, né? Geralmente a gente está sempre mexendo, a gente está todo dia botando alguma coisa lá, uma notícia. Vocês fiquem totalmente à vontade, né? Caso surja uma outra dúvida, ou caso vocês demandem alguma coisa da rede, né? Podem entrar em contato comigo ou pelas redes sociais, fiquem tranquilos. E é isso, assim, que a gente puder ajudar e a gente ir se ajudando e mantendo essa comunicação, a gente está super disponível. Foi um grande prazer estar aqui. Mais uma vez, desculpa, né? Eu embaralhei a semana de vocês, mas foi ótimo essa conversa, foi ótimo. Muito obrigada. Imagina, não embaralhou não, foi ótimo, deu tudo certo. Então, obrigada, é isso, gente. Boa noite para todo mundo, bom descanso e até mais. Boa noite, gente. Tchau, tchau.